Olá, bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Agora é hora das notícias que mexem com a nossa vida. É hora de jornalismo responsável, mas sem torrar sua paciência, sem nunca perder o otimismo. Então a gente vai fazer jornalismo responsável do nosso jeito, do seu jeito, do jeito do SBT. Começaram a valer hoje as novas alíquotas definidas pelo governo federal para o IOF, que vai impactar todo mundo que precisa de empréstimo ou que entra no cheque especial. Por outro lado, o GDF diminuiu o ICMS de 14 itens da cesta básica. Camila Castro. Entre os itens que devem ter redução aí dos impostos, o ICMS, estão o peixe, a manteiga, o óleo, sem dúvidas nenhuma. Essa é uma excelente notícia para as famílias do Distrito Federal que estão sofrendo com esses preços altíssimos nos supermercados. Daqui a pouquinho eu volto para falar sobre isso. Até que enfim, notícia boa, né? Imposto caindo. No Rio de Janeiro, o piloto de helicóptero é feito refém por criminosos que fingiram ser passageiros com destino a Angra dos Reis, mas que, na verdade, quiseram obrigar o piloto a descer em Bangu para resgatar um preso. Essa manobra que você vê na tela foi do piloto do helicóptero que tentava alertar as pessoas: olha, estou sendo feito refém aqui. Uma loucura. Com a ajuda dos pais, homem que era procurado pela polícia por stalking e descumprimento de medidas protetivas consegue fugir. Tatuzinho. Pois é, esse caso aconteceu aqui na região, pela delegacia 38ª DP. A polícia está atrás de Gabriel, de 25 anos. Ele é acusado aí, segundo informações, de agredir a companheira. Inclusive, ela já registrou 3 ocorrências recentemente e tinha até uma medida protetiva. Todas as informações daqui a pouco. Malta. Obrigado, Tatu. Vacinação no Distrito Federal para adolescentes não só continua, como avança. Amanhã começa a faixa etária dos 13 anos de idade. Everton. Isso mesmo, a saúde do DF decidiu manter a vacinação dos adolescentes, assim como na maioria dos estados brasileiros, com Pfizer. É esse imunizante para eles, para essa galerinha que nasceu em 2008, tem novidade a partir da manhã. Amanhã também tem novidade para os idosos aqui na capital federal, idosos que vivem em asilos. Eles também serão imunizados. Aí a gente vai trazer todos os detalhes sobre imunização e proteção aqui na capital federal daqui a pouquinho. Combinado. Incêndio na Chapada dos Veadeiros entra no 9º dia. A área queimada já foi controlada, mas os bombeiros ainda trabalham para evitar o surgimento de novas linhas de fogo. E a chegada da primavera na quarta-feira desta semana traz expectativa de chuva já para os próximos dias. Dizem os meteorologistas que no próximo fim de semana já pode chover. E os brasilienses torcem para que as previsões se confirmem. O SBT Brasília, primeira edição, já começou. Meus amigos, nessa semana, quarta-feira especificamente, o planeta Terra atinge o ponto na órbita em torno do Sol, onde começa a primavera para nós do hemisfério sul. Essa mudança de estação sinaliza a volta das chuvas na nossa região. E nesse calorão todo, você já deve estar se perguntando, né? Que dia que chove, meu amigo? Que dia? Vamos ver a resposta na reportagem. Com sol para cada brasiliense, cada um se refresca como pode. Tá muito calor, né? E tomando um banhozinho, tomando uma fresca, né? Vim me refrescar, porque ninguém tá aguentando esse calor dentro de casa, entendeu? Tá muito abafado. Eu tô direto aí tomando banho no lago. Sim. E aí tá fresquinho. Nossa, tá uma delícia, moça. Recomendo. Eu vim banhar. E chupar um picolézinho. E curtir, né? Calorzão. O Distrito Federal está em alerta vermelho de grande perigo, que é emitido quando o índice de umidade do ar fica abaixo dos 12%. Já estamos em 10%. A Organização Mundial de Saúde considera que, para uma boa qualidade do ar, essa taxa deve estar em torno de 60%. E esse clima de deserto ainda deve continuar nos próximos dias. Vai permanecer assim porque a gente está agora começando uma outra onda de calor aqui no centro do Brasil e pegando todo o Distrito Federal. Então a gente vai ter uma semana crítica, semana de temperaturas elevadas, muito calor e baixa umidade do ar, com muita secura em praticamente todo o Distrito Federal.
A boa notícia para quem não aguenta mais o calorão é que tem previsão de chuva por aqui. De acordo com o IMET, quem está tentando se refrescar agora corre o risco de se molhar no fim de semana. A partir da sexta-feira já começando, intensificando mais um pouco no sábado e no domingo as condições de chuvas de praticamente todo o Distrito Federal, aumentando mais as áreas de chuva no decorrer dos dias. Aposto que vai ter gente perguntando se vai ser aquela chuva passageira, igual aquela que a gente viu no dia 30 de agosto, que deu o ar da graça, depois de 75 dias sem cair uma gota no chão de Brasília e depois sumiu. O meteorologista garante que as próximas chuvas não vão evaporar tão rápido. São águas que marcam mudança de estação, fim do inverno, começo da primavera. É exatamente a chegada da possível chuva começando a acontecer já para o final de semana, A gente vai ter pancadas de chuvas com trovoadas, mesmo sendo em áreas isoladas de curta duração, mas são chuvas de maneira um pouco pesada assim, também com vendavais, porque as temperaturas estão elevadas, Então essas primeiras chuvas vai ser sempre associado com condições de temporais até que a atmosfera se estabilize. Enquanto o refresco não vem, e quem sabe até um arco-íris depois da tempestade para combinar com meu look, a dica é se hidratar bastante e procurar uma sombra. Eu achei a minha, Vanessa, é tudo de bom. Olha, chuva que vai chegar e trazer alívio também para as queimadas, que estão castigando a nossa região. Falando nelas, o Instituto Chico Mendes, o órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, declarou que o incêndio na Chapada dos Veadeiros foi controlado. O combate às chamas já dura 9 dias e mobiliza bombeiros e brigadistas voluntários de Goiás e daqui do Distrito Federal. Os diversos pontos de incêndio consumiram uma área equivalente a 13 mil campos de futebol. O fogo se alastrou por mais de 20 quilômetros. Neste sábado, as chamas foram consideradas controladas. Cerca de 200 brigadistas do Corpo de Bombeiros se revezaram no combate às chamas nos últimos 6 dias, quando foi detectado o principal foco de incêndio. Existem equipes que estão por terra, colocadas nos vários pontos estratégicos. Tivemos a presença de helicóptero também e também a presença dos aviões que jogam água. Apesar da destruição de parte da fauna e flora da região, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, importante ponto turístico de Goiás, felizmente foi o menos afetado. O trabalho preventivo evitou a repetição do desastre ambiental de 2017, quando uma área equivalente a quase 49 mil campos de futebol foi queimada. Nosso trabalho preventivo, ele inclui ações de manejo do fogo, no período que é adequado fazer queimas, Então a gente queima essas áreas para proteger aqueles ambientes que não são adaptados ao fogo. As causas do atual incêndio ainda são desconhecidas, mas o Corpo de Bombeiros suspeita de origem criminosa. As autoridades locais já sabem que o fogo teve início no final de semana passado, neste ponto turístico conhecido como Vale da Lua. Cerca de 100 turistas que caminhavam por essas trilhas ficaram cercados pelas chamas até que fossem resgatados. Este salva-vidas colaborou no processo de evacuação do local. O fogo começou mais ou menos naquela região ali assim, quando veio foi do nada, assim, a gente não teve nem o que fazer. Era tirar a galera que estava aqui, o pessoal que estava tomando banho, tirar todo mundo da água e esperar para ver se possivelmente o fogo passasse e a gente conseguisse tirar todo mundo. Até agora, não houve vítimas fatais do incêndio. Equipes permanecem em vigilância na área para evitar o surgimento de focos de incêndio pelo parque. Mas a vegetação seca desafia o trabalho de bombeiros e voluntários. A vigilância ela é permanente até o início das chuvas. Teremos equipes dos bombeiros aqui, também equipes do ICMBio, o Preve Fogo e dos brigadistas voluntários, sempre monitorando até o início das chuvas. Graças a Deus foi controlado, graças a Deus a gente não está vendo o mesmo desastre ambiental de 2017, mas não dá uma tristeza imaginar que esse fogo todo começou provavelmente com bituca de cigarro de turista que anda na trilha, não respeita a natureza, fuma e joga a ponta acesa num mato seco, prestes a incendiar. Você que fez essa trilha aí 10, 11 dias atrás e se lembra de ter feito isso, espero que no mínimo você esteja com peso na consciência e que nunca mais volte a fazer algo parecido.
Uma família de saruês foi resgatada pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental perto da 916 Sul ontem. Vamos ver as imagens? A mãe e os 3 filhotes estavam perdidos atrás de um quiosque no momento do resgate. Felizmente, todos estavam bem, como você vê aí na tela. É bonitinho demais, né? Com isso, eles foram devolvidos à mata. Nas imagens cedidas pela Polícia Militar, é possível ver a mãe com um dos filhotinhos nas costas durante o retorno ao habitat natural. Muito bom, muito bonitinho mesmo, né? Bom, ainda sobre natureza, o fim de semana foi de limpeza em um dos principais cartões postais da nossa cidade, o Lago Paranoá. No Dia Mundial da Limpeza, celebrado no sábado, voluntários, a Marinha e órgãos do GDF promoveram um mutirão para a retirada de resíduos do lago. Pneus, latinhas, garrafas PET de vidro, tampa de bueiro e até um revólver. Mergulhadores da Marinha encontraram todo tipo de resíduos sólidos. A ação foi no Dia Mundial da Limpeza e pretende reforçar a importância de conscientizar a população sobre o descarte correto do lixo. A importância de ter esse lago com saúde, tem que ter a participação de toda a sociedade. Esse lago ele tem não só a questão de geração de energia, nós temos a usina do Paranoá, né, que gera energia para a cidade. Temos hoje abastecimento humano, né? Tem uma usina aí da CAESB, né? Uma estação de tratamento de água. Nós temos que manter essa fonte de vida, porque água é vida. É justamente conscientizar a comunidade náutica e também a população local, aqueles que frequentam tanto o pontão do Lago Sul como passeiam pelo Lago Paranoá, navegam no Lago Paranoá, conscientizá-los de que jogar lixo é potencialmente negativo de várias formas. O Serviço de Limpeza Urbana, o SLU, vai fazer o diagnóstico do resíduo. A gente vai fazer toda a gravimetria, vai fazer a pesagem desse material e destinar esse material ao local correto. O material que for reciclado, nós vamos estar encaminhando nas cooperativas, e o que não for reciclável, o que for rejeito, o que for dejeito, a gente vai estar encaminhando ao aterro sanitário. Pessoal, faltam cerca de 3 semanas, né, para o Dia das Crianças. E a notícia é a seguinte: os brinquedos produzidos aqui no Brasil devem dominar as opções de presente para essa data. Com a alta do dólar e os problemas de transporte lá na Ásia, o mercado estima que os produtos importados da China vão ficar com uma fatia mais modesta nas vendas deste ano. Prateleiras repletas de bonecos, bichos de pelúcia, jogos, diversos itens da indústria brasileira. Brasileira e, mais uma vez, brasileira. Não é que os brinquedos feitos na China tenham desaparecido, mas este ano estão chegando em volume menor e mais caros. Resultado da conjuntura lá na Ásia. A China está tendo problemas sérios, já tanto de abastecimento de matéria-prima e, nos últimos tempos, de transporte. E aqui também. Um dólar que subiu 100% em um ano e pouco. Então isso pesou demais. Aí vem um frete subindo 1000%, essas duas coisas pesaram. Os importados eram até 70% das mercadorias nas lojas, mas este ano devem encolher para 25% do mercado. Fazia tempo que os fabricantes nacionais não tinham uma participação tão grande na oferta de brinquedos. As dificuldades do concorrente, a China, vão fazer do próximo 12 de outubro um Dia das Crianças diferente para os adultos. Em dezembro, a alíquota de importação de brinquedos vai cair de 25% para 20%, aumentando a concorrência com o produto nacional. Mas a indústria brasileira mantém o otimismo. Não demitimos ninguém, contratamos mais 1.800 pessoas nesse período, de janeiro até agora. A expectativa nossa, sim, é positiva, de um crescimento superior à inflação brasileira, que já está aí pelos seus 8 e tanto, né? Esta fábrica, uma das 10 maiores do país, tinha 200 funcionários e acaba de contratar 50 temporários para atender as encomendas. São centenas de brinquedos para as mais diferentes idades. E é bom saber, alguns deles vão chegar às lojas mais caros. Mesmo tendo boa parte da produção nacional, muitos insumos são importados e a alta do dólar e dos insumos afeta, sim, o custo de produção. Até os mais interessados já perceberam isso. Certo, Arthur? Tô procurando para ver se eu acho um skate barato. E esse aí é legal?
É 455. E aí, o preço tá bom? Caro. Se você achou, imagina a sua mãe. É, isso é verdade. É, o jeito é continuar procurando. Meu Deus, R$455 no skate. Olha, na edição de hoje a gente vai falar da alíquota do IOF, que começou a valer hoje, que vai encarecer o custo do empréstimo para você que precisa pegar dinheiro emprestado e também que às vezes cai no cheque especial. Mas por outro lado, a gente também vai falar daqui a pouquinho da redução da alíquota do ICMS para vários itens da cesta básica. Então, o que vai ficar mais barato quando você for ao supermercado, a gente fala já já. Antes, alguns destaques do noticiário policial. Um homem é suspeito de trancar a ex-companheira com os filhos antes de botar fogo na casa onde a mulher e as crianças vivem. O caso ocorreu na quadra 4, perto do posto de saúde do Pedregal. Os bombeiros foram chamados para atender a ocorrência na madrugada de domingo. Quando chegaram ao local, o incêndio já tinha atingido 2 dos 4 cômodos da casa. A ação foi rápida e o fogo foi controlado rapidamente. Segundo eles, uma equipe da Polícia Militar que acompanhava esse caso informou que o incêndio seria criminoso, causado pelo ex-companheiro da moradora. A mulher e as crianças conseguiram buscar abrigo na casa de uma vizinha. Eles passaram por uma avaliação e foram levados ao Hospital Regional de Santa Maria por terem inalado muita fumaça. Mas nenhum deles apresentou sinais de queimadura. O suspeito ainda não foi encontrado. E a Polícia Civil fez uma operação para prender um homem que era procurado pela polícia pelo crime de perseguição, stalking, que a gente vem falando bastante aqui nos últimos dias, e também por ter descumprido medidas protetivas. Acontece que durante a prisão, os pais desse rapaz teriam ajudado o homem a fugir. O Tatuzinho está ao vivo com a gente e tem as informações. Tatu, boa tarde para você. Oi, Malta. Boa tarde para você, meu amigo. A todos assistindo ao SBT Brasília, no DF, no entorno. Pois é, que história é essa? Parece que tá virando até moda essa questão de stalking aqui na capital. E dessa vez foi com relação a um jovem, né? O suspeito, o Gabriel Fontinelli, tem 25 anos, está foragido. A Polícia Civil foi cumprir aí esses mandados de busca e apreensão e também de prisão preventiva. Foi até a casa dele, os pais até então deixaram, né, ali os policiais cumprirem esse mandado, mas só que cadê o Gabriel? Até que os policiais montaram campana e conseguiram encontrar ele, mas só que esse Gabriel, ele acabou fugindo. E inclusive os pais, tanto a mãe bem como o pai, tentaram interferir aí na ação da polícia. Eles foram até presos, pagaram fiança e estão soltos. Para a gente entender melhor essa história, como é que tudo aconteceu, por que ele está aí, né? A polícia está com esse mandado com relação ao stalking. A gente vai conversar com o delegado Taliba Neto, aqui da 38ª DP de Vicente Pires. Doutor, que história, né, na verdade? Vocês tentaram, né? Vocês foram cumprir esse mandado, primeiro de busca e apreensão na residência dele e tinha inclusive um mandado de prisão preventiva. Como é que foi tudo isso? Boa tarde, professor. Bem-vindo ao SBT. Boa tarde, Tatu. Boa tarde, Felipe. Boa tarde aos amigos da SBT Brasília. Pois é, essa ação aconteceu na sexta-feira, né? Uma mulher aí estava sendo perseguida de forma contumaz aí pelo ex. Já tinha registrado três ocorrências do dia 2 até o dia 16. Tinha registrado 3 ocorrências contra esse homem. E diante dos fatos de agressão física, ela já tinha sofrido ameaça, situação de perseguição contumaz e até o descumprimento de protetivas que já tinham sido deferidas em favor dela, a gente conseguiu um mandado de prisão preventiva. Tinha informação que ele tinha uma arma de fogo, inclusive tinha ido ameaçar ela com essa arma de fogo, foi de moto até a residência do casal, onde ele não poderia se aproximar. Então a gente pediu uma busca para casa para ver se a gente achava esse instrumento. Chegando na residência, fomos atendidos pelos pais. Eles tentaram falar que ele estava viajando, a gente sabia que não era verdade, mas pai e mãe sempre vão proteger o filho, né? Isso até a lei tolera, a lei permite. Realizamos a busca, viemos embora para a delegacia e conseguimos uma informação anônima de que ele tinha retornado. Nisso, equipes voltaram ao local, encontraram ele na porta da casa, sendo atendido pela mãe, dentro de um carro. Os policiais abordaram, se identificaram, alguns ainda estavam caracterizados, mandaram ele descer do automóvel. Quando ele desceu, foram realizar a abordagem, a mãe impediu a ação policial. Ela agarrou o policial pelo braço, começou a puxar o braço do policial, arranhar o policial. Ele já estava segurando o Gabriel, estava tentando imobilizá-lo. Nisso, o pai, ouvindo os gritos da mãe, saiu em defesa do filho, da esposa, e também partiu para cima do policial. Aí o policial não teve outra ação, teve que soltar o Gabriel. No que soltou, o Gabriel correu. Ele correu atrás, mas o motorista do carro onde ele estava conseguiu alcançá-lo e deu a fuga para o Gabriel. Diante da
resistência da família, aí sim, quando é uma ação passiva, apenas mentira, conivência, a lei não atua. Mas a partir do momento que é agredido um policial, que é impedida a execução de um ato legal, a pessoa responde por resistência, mesmo sendo pai ou mãe. O pai e a mãe foram presos, a mãe por resistência qualificada e lesão corporal, porque ela machucou muito o braço desse policial, e o pai foi preso pela resistência qualificada por impedir aí a prisão do Gabriel. Agora, doutor, desculpa interromper, os pais, né, tanto ela como a mãe, como o senhor disse, eles foram presos por resistência, a mãe um pouco mais, porque ela acabou agredindo esse policial. Aqui na delegacia chegaram a pagar fiança, né, para você, né? Exatamente, até 4 anos a gente é obrigado a arbitrar fiança, foi arbitrada a fiança na esfera policial, 10 mil para a mãe, 6 mil para o pai. A fiança foi recolhida antes da meia-noite, recolheram a fiança dos dois e eles foram colocados em liberdade. Vão responder pelos atos praticados, assim como o Gabriel. E a gente pede a colaboração aí dos amigos aqui do SBT. Quem tiver informação sobre o seu paradeiro, informe. A gente vai checar todas as informações que chegaram aqui na delegacia e a gente pretende aí cumprir esse mandado de prisão preventiva, esse pedido contra o Gabriel, o quanto antes, para dar tranquilidade não só para a vítima, né, que está com muito medo dessa situação, como também para seus familiares, porque além dela, ele também ameaçou a mãe tem 3 ocorrências registradas contra ele na DEAN, e também ameaçou a tia dessa mulher. Ou seja, doutor, a família inteira dessa mulher, além de ter medida protetiva, ocorrências policiais registradas, a mãe também já registrou ocorrência da DEAN, ou seja, tá todo mundo com medo dele, ele que tá foragido aí, pode, né, cometer qualquer coisa aí foragido, né, da justiça, né? Exatamente, a nossa seção de atendimento à mulher estava muito preocupada com essa situação, achando que realmente a periculosidade dele era muito alta, principalmente por esse fato dele ter ido procurar a vítima armado. Então a gente agiu de forma rápida e em um dia conseguimos esse mandado de prisão, esse mandado de busca e apreensão, e por ação dos pais que acabaram beneficiando, ele não foi preso. Mas acredito que em breve deve chegar alguma denúncia aqui informando seu paradeiro. Doutor, no dia que ele fugiu da ação policial, que estava nesse carro, que vocês montaram campana, tinham outras pessoas dando apoio para ele, além, lógico, do pai e da mãe. Essas pessoas, se caso forem descobertas, lógico, a ação da investigativa da Polícia Civil, podem também responder por dar apoio a ele, para o stalking? Eles respondem não pelo stalking, mas pelo favorecimento pessoal. Né? Aquele mesmo crime que o caseiro do caso Lázaro respondeu por ter dado fuga para ele. É a mesma situação. O pai e a mãe não respondem por esse crime, porque até a justiça tolera esse fato, porque pai e mãe sempre vai proteger. Mas a partir do momento que teve uma ação ativa, agrediram policiais, eles respondem pelo crime de resistência. Os amigos não agrediram os policiais, apenas deram fuga, então eles vão responder também por esse crime de favorecimento pessoal, caso sejam identificados. Tá aí, Malta. Alguma pergunta a fazer para o delegado Atalibra sobre essa história, aliás, sobre esses casos de violência doméstica aqui na região de Vicente Pires e outras regiões aqui do DF? Não, Tatuzinho, só agradecer a vocês dois mesmo pela participação. A gente já mostrou a imagem do foragido aqui na tela. Quem tiver informação que possa ajudar a polícia, diz que 197 ou 190. Esse homem está sendo procurado porque coloca em risco a vida de outras pessoas, inclusive mulheres que ele procurou estando armado. Então é muito importante que a comunidade ajude a polícia a localizá-lo o quanto antes. Tatu, muito obrigado. Delegado Ataliba Neto, muito obrigado pela participação. Um acidente grave entre um carro e uma moto tirou a vida de um rapaz de 28 anos no Lago Sul. Essa moto, que foi parar no canteiro central da via, pegou fogo após colidir com um veículo. Com o impacto da batida, o motociclista de 28 anos morreu na hora. Chegou um bombeiro, uma ocorrência de colisão entre uma moto e um carro. A guarnição chegou ao local, viu a moto pegando fogo. A UR foi atender a vítima e a guarnição combateu o incêndio na moto. E acabou não resistindo ao acidente ou às chamas? Ele não resistiu ao acidente. Só a perícia vai conseguir explicar a dinâmica do acidente, mas tudo indica que o carro estava fazendo o retorno e a moto descia por essa pista, que liga o Lago Sul ao Jardim Botânico. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os 2 ocupantes do automóvel, a motorista e o companheiro dela, foram levados para o hospital sem ferimentos graves. Na madrugada de domingo, uma mulher alcoolizada tentou fugir de uma blitz no setor leste do Gama e acabou batendo numa árvore. Vamos ver. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento que a mulher, de 30 anos, passa em alta velocidade antes de colidir com a árvore. O movimento da planta e das folhas dão a noção do impacto. Poucos segundos depois, uma viatura da Polícia Militar chega ao local. Eles observam a distância até que a condutora vai até eles.
Apesar dos danos ao carro, a mulher saiu ilesa. O teste do bafômetro apontou 0,52 miligramas de álcool por litro, o que já é considerado crime de trânsito. Como não houve vítima, a pena pode variar entre 6 meses e 3 anos de prisão. Além disso, a motorista não possuía habilitação. Levada à 20ª DP, a mulher pagou fiança de R$ 1.100 e foi liberada. Durante a Blitz, o Grupo de Operação de Trânsito abordou mais de 200 veículos. Entre os autuados, 4 por alcoolemia administrativa e 57 por se recusarem a fazer o teste do bafômetro. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre maus tratos em clínicas veterinárias e pet shops aqui do Distrito Federal. Vocês lembram daquele caso, né? Semana passada, uma moradora da Asa Norte mandou o cachorrinho dela para um lugar tomar banho. O cachorro morreu misteriosamente. Depois desse fato, muitas denúncias chegaram à Câmara Distrital, que vai apurar novas possíveis ocorrências de maus tratos. A gente fala sobre esse assunto depois do intervalo. Estamos de volta com uma notícia boa para os brasilienses. É que em meio a tantos aumentos nesses últimos meses, né, gente? Aumento da gasolina, do gás de cozinha, da conta de energia, tanta coisa só subindo. Parece que, até que enfim, alguns preços vão cair no supermercado. É redução de ICMS que vai chegar para você lá na prateleira do mercado na hora de fazer a compra de comida para sua família. Os itens da cesta básica, né? É a Camila Castro quem tem informações pra gente. Camila, o que vai ficar mais barato aí? É coisa que todo mundo precisa comprar, não é? Com certeza, Felipe. Boa tarde para você, boa tarde a todos aí que estão nos acompanhando. Redução é sempre uma boa notícia, né? Pois é, o governo do Distrito Federal quer incluir 14 itens da cesta básica para que esses produtos tenham redução no ICMS, né? Que é aquele imposto que deixa tudo mais caro. A expectativa é que tenha uma redução aí para 7%. E olha, esse projeto de lei já está pronto e deve ser entregue à Câmara Distrital ainda esta semana. Se aprovado, já deve começar a valer a partir de 2022. E a expectativa é que o GDF deixe de arrecadar 106 milhões de reais. Essa é uma medida que faz parte de um projeto aí, né, de um pacote de ações do governo do Distrito Federal para reduzir impostos, para ajudar as famílias que estão sofrendo nesta pandemia. Muita gente acabou perdendo o emprego e com esses preços altos nas prateleiras, acaba que tudo fica muito mais difícil dentro de casa. Felipe, como uma boa dona de casa, eu já separei aqui uma lista desses itens, esses 14 produtos que devem então ter uma redução. Vamos conferir agora. Olha, o macarrão comum cru, óleo refinado de milho, óleo refinado de girassol, o óleo refinado de algodão, carnes de gado bovino e suína, salgadas em salmoura, defumada ou temperadas, papel higiênico, açúcar cristal e açúcar refinado com até 5 quilos, sabão, manteiga, água sanitária, sardinha e atum em lata, peixe fresco, refrigerado ou congelado e absorvente feminino. Olha, agora eu vou conversar, aqui está ao meu lado, com o Ginivaldo de Aguiar, ele que é gerente de supermercado. Muito obrigada aqui pela sua participação. Eu quero começar perguntando para o senhor qual que é a expectativa, então, né, desse projeto aí do governo federal, do governo do Distrito Federal, que foi encaminhado para a Câmara Legislativa, que deve, então, abaixar o preço de alguns alimentos. Boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde, Felipe, a todos que nos assistem. Você foi muito feliz quando você falou em boas notícias. O nosso consumidor hoje, ele está carente por boas notícias. E essa notícia de redução no imposto, ela vem no momento exato, no momento que a gente está passando por turbulência. E você citou aí produtos que são essenciais para o consumo aí dos nossos clientes, né? Então a nossa expectativa é que aumente o poder de compra do nosso consumidor. E isso é bom para ele, isso é bom para o supermercado, isso é bom para toda a cadeia produtiva. Agora, enquanto esses preços, esses menores preços aí não chegam de fato na prateleira, como é que está sendo, hein? Para vocês, né, empresários, como é que vocês fazem para que não fique ainda mais caro do que já está? Existe algum trabalho que é feito internamente? A estratégia nossa é buscar sempre negociações junto à indústria para que a gente possa ser esse elo que ligue a indústria ao consumidor final, fazendo ofertas, fazendo promoções. A velha pesquisa ela é sempre importante e nós estamos aqui para trazer ofertas especiais, preços que sejam competitivos para o consumidor que anda meio massacrado, né? Nesse momento o ganho das pessoas ele não está tão
atrativo. Então o que a gente tem que fazer? Tem que estar junto ao consumidor por um preço justo, por um preço acessível, para que ele possa ter, no mínimo, o básico aí no seu cotidiano, na sua mesa. Com certeza, obrigada pela sua participação. Ele falou uma coisa muito importante, viu, Felipe? Que é usar a velha e boa estratégia, que é a pesquisa. A minha vida virou uma pesquisa, né? Mãe de 2 filhos, então, que ainda tomam leite, pesquiso demais da conta. E você também está fazendo isso, Felipe? Pesquisando sempre? Olha, eu vou te falar uma coisa, Camila. Às vezes a vida da gente é muito corrida, não dá para pesquisar. Você acaba pegando o que está ali na prateleira do supermercado, mas qualquer um se assusta com o preço que paga no final no caixa do supermercado. Sorte a minha e de outros colegas que não estão contando moeda no fim do mês para comprar as compras do supermercado. Mas assustar com o preço e me solidarizar com você de casa que está gastando muito mais do que imaginava para comprar item básico, isso com certeza. Camila, obrigado, viu, pelas informações. E é isso, né, gente? Macarrão, carne, óleo, item básico. Acho que o caminho que o Brasil precisa trilhar, não só o governo federal, mas o governo do Distrito Federal e dos estados é esse: baixar tributo daquilo que é item básico de consumo essencial da população e, se necessário for, tributar helicóptero, barco, lancha, item de luxo, bolsa importada. O que puder tributar para cair em cima do rico, você tributa. O que puder tirar de imposto do pobre, a gente tira. O governador Ibanez Rocha e outros 19 governadores de outros estados brasileiros divulgaram uma carta nesse fim de semana sobre o alto preço dos combustíveis. No documento, eles afirmam que nenhum estado aumentou o ICMS que incide sobre os combustíveis ao longo dos últimos 12 meses. Dentro desse período, o preço da gasolina registrou um aumento superior a 40%. Os governadores afirmam que essa é a maior prova de que se trata de um problema nacional e finalizaram a carta com a seguinte frase, abre aspas, falar a verdade é o primeiro passo para resolver um problema, fecha aspas. Ainda sobre tributação, as novas alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, começam a valer hoje. Vai ter impacto na conta dos brasileiros com certeza, já que o IOF está presente em quase tudo. Nos empréstimos, nos financiamentos, nos cartões de crédito, cheque especial, até para contratar seguro. Vamos ver a reportagem. O movimento no restaurante da Carla ainda está fraco por causa da pandemia. E a empresária decidiu fazer um empréstimo para quitar dívidas com os fornecedores. Ela só não contava com o aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Se a gente não sanar essas dívidas, a gente fica com pouco prazo. Ainda assim, pagando um pouquinho mais, a gente acredita que vai se manter um pouco mais organizado. A partir de segunda-feira, o IOF vai subir de 3% ao ano para 4,08%. Todos nós vamos sentir praticamente isso, porque nós já estamos num sistema de uso de crédito. Nós temos dívida em cartão de crédito, teu seguro quando você faz seguro da casa, do carro, da moto. Quando você usa o limite da sua conta, às vezes você fala assim, mas eu vou receber amanhã, então não tem problema, fica 2, 3 dias negativo. Você vai pagar IOF. Por exemplo, ao fazer um empréstimo de R$1.000 no banco em 12 parcelas, o imposto que era de R$ 33 vai subir para 44, um valor 32% maior. A pessoa física que usar o limite do cheque especial também vai pagar mais. Durante 3 meses, para R$1.000, o imposto que hoje é de R$ 11 vai chegar a R$ 13,86, acréscimo de quase 24%. Segundo o governo federal, o aumento vai permitir uma arrecadação extra de R$ 2 bilhões, dinheiro suficiente para bancar o Auxílio Brasil, programa que vai atender 17 milhões de famílias. A notícia do aumento do IOF pegou muita gente de surpresa, como o William, que não ganha o suficiente para chegar ao final do mês. Agora a gente vai ter que planejar, se desdobrar, cortar algumas contas, né? Tipo, coisas que a gente podia fazer, não poder fazer mais. O aumento do IOF vai pesar ainda mais para quem já está endividado. E no Brasil não são poucos. Segundo a Serasa, o país tem hoje mais de 62 milhões de inadimplentes. E durante a pandemia, o valor médio das dívidas subiu. É de quase R$ 4.000. As campeãs do atraso são as contas de água, luz e gás. Nos próximos dias, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, deve se reunir para discutir um provável aumento da Selic. A taxa básica de juros, que hoje é de 5,25%, segundo especialistas, deve chegar a 7%. A saída? Centralizar suas dívidas numa única fonte, para que aí você tenha um planejamento e conseguir honrá-las. Foi o que a Carla do restaurante fez, à espera de dias melhores.
A gente veio numa crescente esses 2 últimos meses bem positiva, então por isso também que a gente achou um formato de organizar nossas contas, mas a gente espera que melhore ainda mais, né? Cada dia mais. Uma idosa de cerca de 80 anos morreu na manhã de domingo depois de ser atropelada por uma moto na Avenida Hélio Prates, em frente ao shopping JK. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher teve uma parada cardiorrespiratória e suspeita de múltiplas fraturas. Os bombeiros tentaram reanimá-la por 50 minutos, coitadinha, mas ela não resistiu e morreu no local. O condutor da moto, um homem de 29 anos, foi levado ao Hospital Regional de Ceilândia consciente e com escoriações pelo corpo. 4 viaturas, 16 bombeiros e uma aeronave foram utilizadas nesta ocorrência. Agora a gente vai direto para o Rio de Janeiro conversar com a nossa colega. Ah, é Nils primeiro, desculpa. A diretora falou Nils, só que eu entendi Rio. Perdão, Pamela. Bom, pessoal, na semana passada a gente mostrou aqui o caso de uma moradora da Asa Norte que deixou o cachorro num pet shop para tomar banho e o bicho morreu misteriosamente. O pet shop, como nós mostramos, alega que ele passou mal durante a secagem, tentou reverter esse quadro, porque eles têm uma clínica veterinária do lado, mas que eles não conseguiram. Desde que esse caso veio à tona, a CPI dos maus tratos lá na Câmara Distrital começou a receber denúncias de mais casos semelhantes a esses em outros pet shops. Conosco ao vivo está o deputado distrital Daniel Donizete, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais. Deputado, boa tarde, obrigado pela presença. Então quer dizer que desde que veio à tona o caso da semana passada, vocês têm tomado conhecimento de outras denúncias parecidas? Boa tarde, Felipe, a todos que estão nos acompanhando. É isso, Felipe, desde que a gente teve conhecimento desse caso aí na última semana, a gente entrou em contato com a tutora, né, para saber qual era a sua versão, e a avaliação que a gente fez é que a gente orientou a tutora a fazer um boletim de ocorrência, ela fez isso, nós de imediato nós notificamos, oficializamos a Polícia Civil para que procedesse com essa investigação de uma forma rápida, porque depois que esse caso aí ele ficou público, que a mídia deu muita visibilidade, nós começamos a receber outros tipos de maus tratos, não especificamente só desse pet shop, como de outros. Então a grande questão que a gente precisa saber se isso foi uma fatalidade ou isso vem acontecendo de forma recorrente. Então a gente está aguardando aí essa apuração por parte da Polícia Civil. Quando a gente tiver com a documentação em mãos e acesso aos depoimentos, nós vamos levar para a comissão de maus tratos animais para a gente poder fazer essa avaliação, se a gente vai ter essa linha também de investigação com relação aos pet shops aqui do DF. Tá, desses dias eu até busquei minha cachorrinha num pet shop, não vou falar onde fica não, porque senão o pessoal vai identificar, mas enfim, ela voltou com uns machucadinhos na perna e não levei ela mais lá. Mas se a pessoa que está em casa, o nosso telespectador, tiver uma denúncia de que em algum lugar está tendo maltrato, ele pode procurar vocês e a Câmara tem meios de investigar se isso realmente está acontecendo em algum estabelecimento? Exatamente, a CPI ela foi instalada na última terça-feira, eu fui eleito presidente e eu até inclusive ia pedir isso, eu conto com as pessoas aí para entrar nas nossas redes sociais, se souberem de algum caso de maus tratos, não somente em pet shop, mas qualquer coisa que tenha acontecido aqui no DF, manda pra gente, que a gente vai fazer a apuração desse caso. Para você ter uma ideia, só nesse primeiro semestre desse ano já foram mais de 2.000 casos registrados pela Polícia Civil no seu Disque Denúncia. Então são atrocidades que acontecem aí no dia a dia, são casos recorrentes de maus tratos a cavalos, são cachorros abandonados, cachorros acorrentados, sem acesso à água, sem acesso à comida, são gatos envenenados. Então a missão da nossa CPI é que a gente investigue esses casos que vão chegar até a gente para que a gente faça com que a lei seja cumprida. Dos cachorrinhos, coitados, chegam na casa do dono, não tem nem como contar o que aconteceu, né? Mas falando de outros animais também, deputado, o senhor estava essa madrugada cuidando de um cavalo que você foi resgatar. Aproveita e esclarece pra gente, pode ou não pode carroceiro usar cavalo para puxar carroça aqui no Distrito Federal? Tem uma lei que proíbe isso, não tem? Existe uma lei de 2016 que proíbe a circulação de carroças no Distrito Federal. Então, um dos grandes objetivos da CPI é a gente conseguir uma forma de acabar com essa prática, porque a gente recebe inúmeras denúncias de maus tratos. Como você citou, ontem a gente teve na madrugada lá em Planaltina, ali no Vale do Amanhecer,
A gente recebeu uma denúncia de um cavalo que estava abandonado lá no matagal, possivelmente vítimas de maus tratos por conta dos seus ferimentos. Nós acompanhamos o caso presencialmente, acionamos o Corpo de Bombeiros, Secretaria de Agricultura para poder fazer o resgate. Uma veterinária da região nos auxiliou. Infelizmente, nós fizemos de tudo para poder salvar esse cavalo que veio a óbito. Mas é isso. Eu até peço para a população, nos ajude aí com denúncias, porque o que acontece na prática? As pessoas, infelizmente, pegam, por exemplo, um cavalo desse aí, trabalha com o cavalo o dia inteiro, 12 horas por dia, até exaustão, carregando peso, e esse cavalo à noite, muitas vezes, ele é alugado para uma outra pessoa, ou seja, o cavalo ele é utilizado 24 horas e depois, quando ele não consegue mais sobreviver, eles abandonam no matagal, cheio de maus tratos. Infelizmente, isso é uma realidade que a gente vai lutar nessa CPI para a gente conseguir resolver. Deputado Daniel Donizete, muito obrigado, viu, pela presença do senhor e pela disponibilidade de tratar de um tema tão importante de interesse dos brasileiros. Obrigado e até a próxima. Eu agradeço pela oportunidade. Obrigado. Agora sim, a gente vai ao vivo ao Rio de Janeiro falar com a nossa colega repórter Mônica Chagas. Gente, essa história... O piloto de um helicóptero foi feito refém por bandidos para realizar um resgate em Bangu. Eles fingiram que eram passageiros que queriam ir para Angra dos Reis, mas na verdade estavam querendo libertar um prisioneiro lá de Bangu. Mônica, boa tarde para você. Quais são suas informações e obrigado por entrar no jornal aqui de Brasília. Boa tarde, Felipe. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. É uma história surpreendente, chocante aí, as imagens que a gente vai ver aí é do piloto tentando pousar dentro de um batalhão ali em Bangu, batalhão da Polícia Militar de Bangu, na zona oeste do Rio. Ele estava em luta com 2 passageiros, 2 criminosos que estavam nessa aeronave. Esse piloto é ninguém mais, ninguém menos do que um policial civil, Adonis Lopes, que tem mais de 30 anos de corporação. Tudo aconteceu, na verdade, Felipe, esses 2 passageiros saíram daqui do Rio de Janeiro ontem de manhã, foram para Angra dos Reis, na Costa Verde aqui do Rio, que fica na parte sul aqui do estado, e eles disseram que eles iam voltar só no domingo, só hoje à tarde, na segunda-feira à tarde. Só que ontem eles mudaram os planos. O piloto que levou esses dois homens até Angra dos Reis passou mal e pediu para ser substituído. E quem foi até lá substituí-lo foi o Adonis Lopes, que é um policial civil, estava de folga, e ele, que também é piloto, foi lá pegar esses 2 passageiros e trazer de volta aqui para o Rio de Janeiro. 2 minutos depois que eles embarcaram nessa aeronave, eles falaram que aquilo era um sequestro, que na verdade eles iriam para o complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio. Essa viagem de Angra dos Reis até Bangu levou mais ou menos uns 25 minutos, 30 minutos. E nesse tempo, o piloto tentou negociar com esses criminosos, dizendo que aquilo não terminaria bem, porque primeiro, eles não conseguiriam pousar dentro do complexo penitenciário de Bangu, porque a aeronave seria abatida. E também ele como policial, ele falou que não conseguiria fazer esse processo, não conseguiria carregar isso com ele na história dele como policial. Então ele tentou negociar. Quando estava chegando naquela região, viu o batalhão, um local onde ele já conhece, ele já fez outros pousos ali naquele batalhão, ele tentou pousar e quando os criminosos perceberam tudo isso, eles começaram a brigar com o piloto. Então ele falou que toda aquela manobra que ele faz, que aparecem nas imagens, na verdade não foi proposital. O que ele estava tentando sair daquela situação, e sendo que esses criminosos estavam com fuzis e pistola. Então foi uma situação de muita tensão. Ele, como um piloto e um policial muito experiente, tentou negociar com os criminosos e falou: não vai dar certo, a gente tem que sair daqui. E foi o que aconteceu. Eles falaram para ele partir para Niterói, na região metropolitana aqui do estado, e aí lá eles aterrissaram num lugar, numa área de mata, perto de uma comunidade, e os 2 fugiram. Mas nesse momento, o piloto, todo momento pensou que aquela seria a última viagem dele. E ele ficou com medo, pensando que ele ia ser morto, mas ele ficou, deu tudo certo. Esses homens fugiram, a polícia fez uma varredura ali, tentou encontrar esses suspeitos, mas não conseguiu.
A investigação está com a DRAC, uma delegacia especializada, onde o piloto Adonis Lopes presta depoimento neste momento. Felipe. Muito obrigado, Mônica, pelas informações. Que loucura. Obrigado, bom trabalho para você aí no Rio. Ó, a gente vai ter que fazer um rápido intervalo, mas em seguida a gente fala sobre vacinação aqui no Distrito Federal. Amanhã começa a imunização para quem tem 13 anos de idade. Só notícia boa, depois do break. O noticiário é essa, é importante vocês saberem. Pesquisadores da Universidade de São Paulo descobriram que o novo coronavírus pode afetar os níveis de testosterona e até a fertilidade dos homens, mesmo nos casos de sintomas leves ou assintomáticos. Foram 14 dias em casa de molho. Roberto, diagnosticado com Covid-19 em março deste ano, desenvolveu a forma leve da doença e não precisou ficar internado. O susto veio meses depois, quando descobriu que havia ficado com uma sequela. Foi constatado realmente que eu tive uma baixa, né, em alguns níveis. Eu posso citar, por exemplo, testosterona. Além da redução de hormônios, o novo coronavírus pode afetar a qualidade do sêmen. É o que mostra um estudo feito por pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 26 pacientes internados na enfermaria do Hospital das Clínicas foram avaliados. Mais da metade deles apresentaram alguma alteração nos testículos. 40% desenvolveram um processo inflamatório. O que me surpreendeu, na verdade, foi ver que até pacientes pouco sintomáticos ou assintomáticos também apresentam alterações nos espermatozoides. E também foi uma surpresa acompanhar alguns pacientes por 8, 9 meses e perceber que isso se mantém, e não em todos. Também foram analisados 11 casos de homens que morreram vítimas da Covid-19. A maioria teve uma inflamação mais grave e deixou de produzir espermatozoides. O problema pode atingir adultos, jovens e adolescentes, segundo os pesquisadores. A preocupação é maior com aqueles que querem ter filhos, já que a sequela pode afetar a fertilidade masculina. E mais, essa inflamação não provoca dor, ou seja, eles só descobrem que sofreram alguma alteração depois de fazer exames. Ainda é cedo para dizer se essa consequência da Covid-19 é ou não definitiva, mas os médicos estão otimistas. Eu tenho a esperança que isso vai ser reversível de maneira espontânea numa grande porcentagem dos indivíduos. No caso de Roberto, deu tudo certo. Na realidade, foi um tratamento à base de suplementos, de vitaminas, de reposição hormonal. Então, com isso, a gente conseguiu restabelecer. Os últimos exames que eu fiz recentemente estão praticamente 100% ok. Então, eu só tenho a agradecer à medicina. Vamos ver se essa notícia aí convence os homens que ainda não se vacinaram, né não? Vamos agora falar das novidades da vacinação. É o repórter Everton Correia, que é da TV Tambaú, afiliada do SBT lá na Paraíba. E tá com a gente aqui um tempinho no Distrito Federal, resolveu trabalhar, que repórter é assim, mesmo de férias, gosta de dar um pulinho no jornal da cidade que estiver visitando. Everton, boa tarde para você, seja bem-vindo ao SBT Brasília. Tem novidade na vacinação, um novo público a partir de amanhã pode procurar o posto de imunização e garantir a dose, não é isso? Exatamente, Malta. Primeiramente, obrigado pela receptividade, né? Agradecer, muito obrigado a você, a toda a equipe do SBT Brasília por essa receptividade. Estou muito bem aqui na capital federal, acolhido também pelo Isaac, nosso cinegrafista que está hoje acompanhando, mostrando nesse tempo que tá seco, viu? Tá quente aqui, mas a gente segue firme trazendo informação sobre os imunizantes. Lá no meu estado, lá na Paraíba, é minha missão falar sobre imunizantes, viu? Todos os dias lá pela manhã. E aqui a missão não vai ser diferente, a gente vai continuar falando sobre as doses de imunizantes. Esse grupo novo que você falou agora é novo mesmo, é novinho. Aquele público de 13 anos vai poder ter acesso aos imunizantes a partir de amanhã. O Ibanez Rocha, governador do DF, explicou nas redes sociais no final de semana que esse era o entendimento da Secretaria de Saúde. Aqui na capital federal vai ser assim. E também é importante lembrar que as pessoas devem continuar indo em busca dos imunizantes. Em relação aos adolescentes, esses de 13 anos que vão ser vacinados amanhã, eles somam aí mais de 40 mil beneficiados com essas doses aqui no DF. Mas não só eles terão acessos
a dose de imunizante. Também os idosos, mas não todos eles. Aqueles que vivem em instituições de longa permanência, aqueles asilos aqui na capital federal. São cerca de 1.090 que serão beneficiados dessa vez aqui na capital, inclusive, e também no entorno, né, no DF como um todo. Inclusive, isso é bom, é importante a gente trazer esse destaque, porque isso é mais proteção também, não só para eles, mas também para aquelas pessoas que vivem ali cuidando desses idosos, cuidando dessas pessoas que já fizeram tanto na vida e agora também trabalham aí nessas instituições de longa permanência. Essas pessoas que ajudam esses idosos também têm proteção de quebra, né? Importante lembrar que eu não tenho ainda a lista completa dos lugares onde esses imunizantes estarão disponíveis para esses adolescentes de 13 anos, mas aí já vai ficar a promessa. Finalzinho de tarde, noitinha, vai estar lá no Instagram, @SBT Brasília. Lá todo mundo encontra onde são os pontos de vacinação, pessoal de Samambaia, Ceilândia, Guará, aqui mesmo no plano. Todo mundo vai ficar sabendo onde tem local para vacinar amanhã. Lembrando, então, que essa determinação é também seguida em diferentes pontos aqui do nosso país. Não só o Ibanez, mas outros governadores seguiram esse entendimento, mesmo que o Ministério da Saúde tenha dado aquele recuo, né? Aquela recuada em relação à vacinação de adolescentes. Vai continuar sim, e é importante destacar que até agora já foram mais de 2 milhões de vacinados com primeira dose, pouco mais de 1 milhão, 1.400.000 com segunda dose, a D2, e aqueles que foram imunizados com aquela vacina de dose única são mais de 56 mil aqui no Distrito Federal. Importante demais continuar batendo nessa tecla de imunização, viu, malta? Até porque a gente sabe que a variante Delta está com tudo rodando por aí. Volto contigo, agradeço demais. Obrigado, Everton, pela participação. 13 anos vacinam amanhã e também os idosos em asilos e as pessoas que trabalham nesses asilos também. Muito importante esse pessoal tomar a terceira dose, a dose de reforço, porque um estudo divulgado pela Fiocruz apontou que houve redução da efetividade das vacinas aplicadas justamente nas pessoas mais idosas. A análise foi realizada entre janeiro e julho deste ano e avaliou mais de 66 milhões de registros de vacinados com uma dose ou com esquema completo de imunização. Os resultados do estudo da Fiocruz indicam uma diminuição da efetividade das vacinas com o avanço da idade. Segundo o estudo com a Coronavac, por exemplo, a prevenção de casos graves da Covid-19 na população com mais de 80 anos foi de 29,6%. Já para o grupo de 60 a 69, a proteção aumentou para mais de 60%. Quando se fala em prevenção de mortes entre adultos com idades de 40 a 59 anos com a Coronavac, cresce consideravelmente. Já a estimativa de efetividade do imunizante da AstraZeneca para evitar casos graves ou que levem a óbito em pessoas entre 20 e 39 anos é de praticamente 98%. Nós observamos uma redução da efetividade tanto para a vacina da AstraZeneca como Coronavac, sendo que isso ficou mais significativo acima de 80 anos com a Coronavac. Elas foram imunizadas há mais tempo, à medida que vai passando o tempo, elas podem estar perdendo algum tipo de defesa e isso acarreta numa menor proteção. Na faixa etária de 40 a 59 anos, que recebeu a vacina da Pfizer, a proteção é de quase 90%. Segundo a pesquisa, a maioria destas pessoas só recebeu a primeira dose porque esta vacina entrou no Plano Nacional de Imunizações depois. E tem um outro detalhe que chama a atenção nesse trabalho. A eficácia das vacinas também variou de acordo com as regiões do país. Por exemplo, os mais velhos no sul e sudeste do Brasil, justamente onde a população é maior, apresentaram uma significativa redução na prevenção da doença. O que leva os especialistas a reforçarem a importância da conclusão da imunização com as 2 doses da vacina. A pesquisa demonstrou ainda que todos os imunizantes foram mais impactantes contra o coronavírus quando o esquema vacinal estava completo. É muito importante tomar as 2 doses de vacina e a proteção dessas vacinas também foi mais alta quando nós avaliamos o desfecho de somente óbitos. Então, a vacinação é muito importante para a proteção de todos esses riscos envolvendo a possível infecção com o novo coronavírus. Pessoal, ontem completou 5 meses
da greve dos metroviários. Segundo o Sindimetrô, ainda não se sabe quando deve acontecer uma nova audiência no TRT. Mas o processo agora já está com um relator que precisa repassá-lo para o presidente do tribunal para ir para a votação. O sindicato afirma que desde abril os metroviários estão sem receber o Vale Alimentação e sem plano de saúde. Já o metrô, em nota, diz que segue aberto para diálogo com a categoria. 5 meses de greve e não se chega a uma solução. Fico só pensando se quando essa greve acabar o metrô já não vai estar privatizado. Aí nem vai precisar mais ter greve. Ó, não mude de canal não, que a gente vai fazer um rápido intervalo, mas na volta do break tem muita coisa boa. E antes do intervalo, vamos ver a previsão do tempo? Podia já ser de chuva, né? Mas ainda não. Céu claro nesse momento, com poucas nuvens e névoa seca, que é aquele acinzentado que chega a assustar a gente. Temperatura nesse momento 32 graus e a umidade relativa do ar está em 15%. Então aproveite para tomar água. Agora há pouco a Defesa Civil emitiu um alerta para baixa umidade do ar. Então hidrate-se. O nosso jornal volta em instantes. A Polícia Militar teve muito trabalho durante o fim de semana. No sábado, eles prenderam um jovem de 22 anos que roubou um carro na quadra 109, lá no Recanto das Emas. Escuta essa. Esse jovem usou uma faca para render o dono do automóvel. Em seguida, ele fugiu em direção ao núcleo rural Vargem da Bênção. Mas o que esse criminoso não esperava é que ele seria seguido pela vítima em uma moto. No meio do caminho, o criminoso tentou derrubar o homem que o perseguia, mas perdeu o controle, acabou batendo em 2 veículos na altura da fazendinha. Felizmente, ninguém ficou ferido. O jovem ainda tentou fugir de novo, mas foi detido por populares. Acionado o 27º Batalhão, que passava pelo local, prendeu o assaltante. Ele foi levado para a 27ª Delegacia e vai responder por roubo qualificado. Ainda menor de idade, esse menino já tinha sido apreendido por uso e porte de drogas. Na pandemia, vários banheiros públicos foram fechados para que se evitasse o contágio pelo novo coronavírus. No setor comercial sul, um deles permanece aberto. E é um banheiro que recebeu uma reforma para atender ao público e se tornou até referência internacional de humanização. Um ano atrás. Vamos reformar esse banheiro e vai ter banho aqui no setor comercial sul. Agosto de 2021. Piso e parede bonitos, equipamentos novos, tudo limpo, pintado, sinalizado, humanizado. O banheiro foi criado em 2020 para atender principalmente pessoas em situação de rua. Banheiro em casa, água disponível para qualquer momento. É o mínimo que todo cidadão deveria ter. Mas 100 milhões de brasileiros não têm esse básico. Muitos que estão nesse grupo vivem em Brasília, uma das cidades com maior renda per capita do Brasil. Na pandemia, esse problema aumentou, especialmente para quem vive nas ruas. Na pandemia, todos os banheiros públicos foram fechados para evitar o contágio. Mas o setor comercial sul está aberto, limpo, disponível e acessível. Esse espaço público virou uma referência de humanização e foi destaque na Semana Mundial da Água. Gente do mundo inteiro viu que quando existe vontade e disposição, muitas vidas são transformadas. Ele é um lugar muito especial, né? Que você pode tomar um banho mais tranquilo, entendeu? E a rua é necessidade de tudo você tem, né? Até pouco tempo, José Salustiano Batista não tinha casa. Vivia pelas ruas do setor comercial sul. Quando o banheiro foi inaugurado, ele foi contratado para trabalhar na limpeza. Tudo mudou. Sou microempreendedor individual e assim faço a gestão desse banheiro compartilhada com as pessoas em situação de rua, com a comunidade local e a comunidade dos camelô, né, dos trabalhadores informal também. E assim, tem sido um sucesso, né, para a minha vida, para o meu crescimento, né. A reforma do banheiro foi possível graças ao apoio de 2 empresárias estimuladas por uma ONG, entidade que tem se empenhado para transformar a imagem do setor comercial sul, no lugar de insegurança, cidadania. Nós temos hoje 3 pessoas, né, que trabalham de maneira remunerada, que estavam em situação de vulnerabilidade social, em situação de rua, e saíram dessa situação porque começaram a trabalhar no nosso banheiro. A gente brinca que fosse uma igrejinha, né, que você vem todo sujo e sai com a alma limpa, né.
E clientes de programas de milhas que não puderam viajar por causa das restrições da pandemia agora enfrentam problemas para resgatar os pontos que expiraram. Os órgãos de defesa do consumidor dizem que o reembolso das milhas perdidas pode e deve ser negociado. Foram 2 anos planejando a viagem da família. Passagens pagas, remarcadas algumas vezes por conta da pandemia e, finalmente, Lourdes e Genival, que moram em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, conseguiram marcar uma nova data. Mas, ao consultar as milhas para pagar o hotel, veio a surpresa. Elas expiraram. A minha reação, quando eu vi, eu falei, não tô acreditando no que eu tô vendo, não tô acreditando. Foram dias ligando para a companhia aérea, tentando uma negociação e nada. Simplesmente foram avisados que não tinham mais o direito de usar as 354 mil milhas acumuladas. Mas eles deram uma opção. Eu poderia recomprar essas milhas, só que essas milhas iriam custar 4 vezes mais caras do que o mercado costuma pagar. O que aconteceu com esse casal é o mesmo que está acontecendo com muitos brasileiros que acumularam milhas em algumas companhias aéreas, mas elas venceram durante a pandemia e não foram usadas. Em junho desse ano, uma lei que entrou em vigor garante que até o final de 2021, os clientes podem pedir reembolso, crédito, reacomodação e remarcação de voos, mas não fala nada sobre milhas. As milhas não precisam ser usadas apenas para viagens. Elas podem, por exemplo, serem vendidas ou trocadas por eletrodomésticos, eletrônicos, e isso a qualquer momento. Mas segundo o Procon, mesmo assim, durante a pandemia, deixar expirar essas milhas e cancelar o contrato é uma prática abusiva. Os clientes lesados são orientados a procurar o Procon. Para o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, as companhias aéreas deveriam suspender o prazo de validade das milhas durante a pandemia, já que as pessoas estavam impossibilitadas de viajar. Ele pode, sim, negociar com a empresa e, num segundo momento, ele pode, inclusive, judicializar para tentar reverter a situação. Enquanto isso, Lourdes e o marido não sabem o que fazer. Foi tudo acumulado durante esses anos e que foram para o lixo, assim, literalmente para o lixo. E o ruim é que você pode vender as milhas, né? Então é perder dinheiro mesmo. Em nota, a Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização informou que cada programa de fidelidade negocia diretamente a reativação das milhas vencidas com o cliente e que diversas medidas foram tomadas para ampliar as opções de resgate nesse período de pandemia. Agora a gente fala de futebol. O Brasil já tem pelo menos uma vaga garantida na grande decisão da Conmebol Libertadores. Amanhã, terça-feira, Palmeiras e Atlético Mineiro disputam o primeiro jogo da semifinal. É um jogaço que você vê aqui no SBT a partir das 9h15 da noite. As melhores campanhas do Brasileirão e da Libertadores. Frente a frente, em busca de uma vaga na final da maior competição das Américas. Palmeiras e Atlético Mineiro, o segundo melhor ataque do continente e a equipe que tem a melhor defesa nessa edição do torneio. O Verdão marcou 26 gols até aqui. O Galo eliminou os poderosos Boca Juniors e River Plate sem ser vazado nenhuma vez. Difícil estabelecer um favorito e a pressão está nos dois lados. A torcida a gente sabe que é assim, né? Cobra, depois não cobra mais, né? Depois te xingo, depois não te xingo mais. É um clube muito carente de títulos, é uma torcida apaixonada demais da conta, que eu sei. E a gente vive hoje um momento que está nas 3 frentes com chances de ganhar. São muitos ingredientes dentro de campo. Os atleticanos ouvem dos rivais que nunca conquistaram um bicampeonato e podem quebrar este tabu logo vencendo a segunda Libertadores. Já os palmeirenses são cobrados por uma temporada bastante irregular em 2021. Enquanto o Clube Mineiro ganhou o estadual e está vivo em todas as competições, o Alviverde perdeu o Paulistão e foi eliminado na Copa do Brasil. Mas a experiência pode fazer a diferença. Estão botando a gente como um time morto na Libertadores, né? Muita gente acha que o Palmeiras não vai passar da semifinal.
mas como eu falo, e não é à toa que a gente somos o atual campeão da Libertadores. Faltam 3 dias para o primeiro capítulo dessa história. 2 gigantes do futebol brasileiro mirando o topo da América. Então é isso, Libertadores no SBT amanhã, 9h15 da noite. Não sei se você em casa reparou, mas nós já estamos até 1 da tarde no ar. A partir de hoje, fique ligado, anote na sua agenda, avise aos seus amigos. Tem jornalismo local no SBT todos os dias até 1 da tarde. A gente começa 11h45, 15 para meio-dia e vai até 1 da tarde, 1h15 no ar com você. Estamos decididos a ficar mais presente na sua vida e na rotina da sua família. Muito obrigado pela companhia e pela audiência de hoje. Voltamos a nos ver amanhã. Que hora? 15 para meio-dia. Até que hora? 1 da tarde. Boa semana pra gente. Tchau.